Entrevista deste sábado tem bate-papo, tem conteúdo para incrementar o seu final de semana, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Meu nome é Fernando Ripoli e a partir de agora nós vamos conversar com o Dom Regiane, que é diretor de operações do BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul. Já já nós vamos explicar certinho do que se trata, até para você em casa entender, saber melhor sobre esse serviço e até se tem oportunidade de ter acesso a algum procedimento do banco. Daqui a pouquinho, antes eu quero cumprimentar o João. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no Cidade Entrevista. Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores da Rede Massa. É uma satisfação estar de volta à casa da Rede Massa, que sempre nos recebeu de braços abertos. E vamos falar um pouquinho aí sobre o BRDE, enquanto instituição financeira, um pouco de economia, enfim, de conjuntura, né, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, né, melhor a importância do BRDE nesse cenário de crise nacional que estamos vivendo. Ô João, porque quando fala em banco, a gente já lembra daquelas marcas tradicionais, do sistema financeiro, mas o BRDE tem um perfil diferente, né? Eu gostaria que você apresentasse. Qual que é o trabalho do banco? Veja, Fernando, o BRDE ele está inserido no sistema financeiro nacional como banco de desenvolvimento. É um banco que tem o que se chama de carteira de desenvolvimento. E qual é o diferencial de uma instituição de desenvolvimento como o BRDE em relação a um banco tradicional? Ele se trata de uma instituição financeira que se preocupa com a viabilidade do projeto a ser executado pelo empreendedor que busca financiamento junto à instituição financeira, né? Saber se é um projeto viável economicamente, se ele vai gerar bem-estar social, se ele vai estar de acordo com as regras de preservação do meio ambiente, se vai gerar empregos, enfim, o lucro é a última preocupação do BRDE, é a preocupação última. O que o BRDE, como Banco de Desenvolvimento, quer e pretende com toda a ação da sua equipe técnica é trazer mais desenvolvimento, emprego e renda, não só para o nosso estado, mas para toda a região sul, que é a região de abrangência do banco. Então são os 3 estados do sul. Os 3 estados são os proprietários do BRDE. O banco foi fundado lá em 1961, na época ainda em que eram os governadores Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, Celso Ramos, em Santa Catarina, e Ney Braga, aqui no estado do Paraná. Então, é uma instituição que tem 56 anos de existência. E cada estado, então, possui, né, uma parcela ideal aí de 33% de propriedade sobre o banco. E é nessa base territorial que a instituição trabalha e operando também o Fundo Constitucional no Mato Grosso do Sul, que é um fundo federal que o estado do Mato Grosso do Sul tem por direito a acessar, né? E isso se dá por meio da ação do BRDE. Mas a ação mais intensa do banco é aqui, nos 3 estados da região sul do país. Ô João, agora nós estamos ainda vivendo uma crise econômica, muitas pessoas falam a respeito da inflação, por exemplo, que está controlada, mas também é um reflexo da retração da economia. E diante desse cenário, como que o banco atua? Tem como continuar investindo? Como que fica essa situação? Veja, é importante essa tua ponderação. Até trouxe alguns números aqui para nós abordarmos. Veja, o ano de 2016, né, que todos sabem, foi um ano, assim como o ano de 2015, muito difícil para todos os segmentos da atividade econômica. Nós tivemos um quadro recessivo significativo, né? Eu trouxe alguns números só para nós nos espelharmos aqui, para você ter ideia. A área da agropecuária, né, nós tivemos uma redução de 7% na atividade econômica, a indústria 4,3%, a área de serviços 2,8%, né? O varejo 6,4% e o varejo amplo, que é a área que abrange tanto o comércio, mas também a construção civil e a área de veículos, né, automotores, uma redução de 8,8% na atividade econômica. Quer dizer, queda em todos os setores, praticamente. Em todos os setores da atividade,
econômica do país, nós percebemos uma redução muito significativa na sua atividade. Então, é neste cenário que nós estamos trabalhando, né? Que o BRDE, enquanto instituição financeira, de fomento, de estímulo à economia do nosso estado e toda a nossa região sul, vem trabalhando justamente, como nós sempre temos dito, trabalhando no contraciclo da crise econômica para que, né, nós consigamos, de modo inteligente e com políticas públicas eficazes, gerar mais emprego, renda e arrecadação tributária para os nossos 3 estados. E antes de falar da forma prática de como acontece esse trabalho do BRDE, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a economia do nosso estado, do Paraná. Como que o Paraná tem saído diante desse cenário que você apresentou aí do país mesmo? Sim, nós tivemos, naturalmente, o estado do Paraná não é uma ilha, né, dentro do país. Ele sofre, sem dúvida nenhuma, os efeitos da crise nacional. Só que, felizmente, nós tivemos, lá em 2014, o governo do estado muito focado, né, na percepção do cenário econômico nacional e percebendo antecipadamente, né, o grau que a crise poderia atingir, né, o nosso governo, o governador Beto Richa, fez uma série de ajustes econômicos na nossa economia local, que foram ajustes duros, mas que hoje, né, são ajustes que estão nos permitindo não adentrar uma situação caótica que outros estados, por não terem feito a lição de casa, estão experimentando. Então você acredita que essas decisões que foram muito criticadas na época, que se não tivessem sido tomadas e aplicadas, poderiam ter comprometido ainda mais o momento atual? Porque, como você disse, o estado do Paraná, ele, claro que enfrenta a crise também, sim, mas ele parece não sofrer tanto como outros estados. Exatamente. Né? Não, você pode ter certeza absoluta, Fernando, que se os ajustes não tivessem sido feitos, nós estaríamos passando situação igual, talvez até pior do que muitos estados estão passando, alguns, inclusive, não conseguindo sequer manter a folha em dia dos seus servidores públicos, né? Então, nesse cenário de ajustes fiscais que foram realizados, o nosso governador, Beto Richa, ele fez também algo assim de grande importância em relação ao fomento econômico do nosso estado. Ele capitalizou o BRDE em 200 milhões de reais, né? Ou seja, aportou no caixa do banco 200 milhões de reais, fazendo com que os outros estados parceiros e coproprietários do banco também tivessem que aportar 200 milhões cada um, que deu um total de 600 milhões de capitalização. Isso em que período, João? Foi no ano de 2015, tá? Esses 600 milhões, multiplicado pelo índice de alavancagem do BRDE, que está no grau 7, né, nos permite o investimento agora, nesses anos, de até 5 bilhões na região sul do país, né? E aqui no Paraná, em torno de 1,5 bilhão. Só que isso não é tudo. Nós temos um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais, que permite com que, no conjunto de tudo isso, capitalização, patrimônio líquido e o poder de alavancagem que o banco tem, né, de nós podermos operar uma carteira muito robusta, não só na região sul, mas aqui, especialmente no nosso estado. Você acredita, então, que o banco, inclusive, vai colaborar com essa saída aí da crise na nossa região? Não tenha dúvida. É uma ferramenta, eu sempre digo que se trata de uma política pública, né, muito bem contemplada e muito bem entendida pelo governo do estado como uma política pública de estímulo ao desenvolvimento econômico. Porque você sabe, Fernando, sem estímulo econômico não se gera emprego, não se gera renda, enfim, você com uma atividade econômica, né, já exaurida pela crise econômica nacional, se você não tiver mecanismos de contrapartida, ou seja,
de atuação no contraciclo O incentivo dessa crise, mesmo, né? exatamente, você vai ter com certeza um cenário de deterioração econômica muito maior e muito mais acelerado. Então, é esta visão, né, de fomento como estratégia de política pública para o desenvolvimento social do Estado que vem sendo muito bem cuidada e elaborada pelo nosso governador Beto Richa, que faz nós chegarmos aqui em condições de dizer que o BRDE é uma excelente ferramenta para a atuação no contraciclo da crise econômica. Ô João, eu preciso fazer uma pausa agora, mas daqui a pouquinho eu quero saber quem pode ter acesso aos serviços, aos projetos do BRDE e também aquilo que está sendo oferecido durante a Expo Engá, que termina nesse final de semana.